Na aula passada, a gente viu que quando a gente utiliza a equação de projeto dos reatores, a gente focou no reator batelada, mas isso pode se estender a todos os outros reatores, a gente tem que conseguir expressar a lei de velocidade de reação em termos, no caso, da conversão, porque a gente estava usando a equação no formato de conversão. Mas mesmo se a gente estivesse usando ela na forma de concentração, a gente ainda tem que ser capaz de correlacionar a concentração de todos os reagentes da reação em relação ao reagente no qual a gente está derivando. Por isso que a gente usa a conversão e aí a gente expressa a concentração de todos os reagentes em termos da conversão. Quando a gente vai para uma reação A vira B, isso acaba sendo até bastante simples. A gente pode pegar, né, aqueles conceitos que a gente já viu na aula anterior, se eu não me engano, que a quantidade de mols de A em um determinado tempo é igual à quantidade de mols de A inicial vezes 1 menos a conversão. É algo bem fácil de entender, é algo bem intuitivo, né? Se a gente tem 200 mols, ou se a gente tem 100 mols de A num período inicial e converteu 30%, o que a gente vai ter num período depois dessa conversão de 30% vai ser 100 menos 30% aqui, né? 100 vezes 0,7, 70 mols, tudo bem? Isso é algo até bastante intuitivo. E considerando aqui, deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui para apagar esses números, e considerando que se eu dividir essa equação aqui pelo volume, eu não mudo nada, né, na igualdade, a igualdade ela permanece constante, a gente tem que o número de mols sobre o volume é igual à concentração. O número de mols de A sobre o volume é igual à concentração de A. Ao passo que o número de mols iniciais de A pelo volume é a concentração inicial de A, certo? Então a gente chega nessa equaçãozinha aqui que a gente pode aplicar dentro da lei de velocidade de reação e definir elas em termos exclusivamente de x. Isso acaba facilitando bastante para uma reação do tipo A vira B, mas e se eu tiver outro tipo de reação? E se me importar outro tipo de reação? Se a lei de velocidade de reação, menos RA, é igual a K CA CB ao quadrado. Como que eu faço para expressar a concentração de B em termos de X, já que X está relacionado à concentração de A? Porque se eu estou integrando, eu tenho que deixar expressar as variáveis em termos daquilo que eu estou integrando. Né? Se eu estou integrando em relação a x e eu sei que a concentração de B depende da conversão, vocês concordam comigo? Eu tenho A mais 2B vira C. Eu tenho 10 mols de A e 20 mols de B no começo. Em um determinado tempo, A vai ser consumido, B vai ser consumido. A vai ser consumido proporcional à conversão, certo? E quanto que B vai ser consumido? Ele também é proporcional à conversão, vocês concordam? Quanto mais converter de A, mais vai converter de B. E depende da estequiometria. Então, essa seção que a gente está estudando agora, ela se chama a seção que o Fogler chama de estequiometria, capítulo 4 do Fogler. Então, vamos lá, vamos tentar entender como que a gente poderia expressar o termo NB. Como que a gente consegue expressar esse termo NB em termos de x, né? Principalmente em termos de x. Então, vamos tentar. Eu vou pegar uma reação genérica aqui, que é a reação que eu vou deixar dentro da apresentação que vocês vão ficar, e aí fica mais fácil para vocês acompanharem. Peguei, vamos considerar a seguinte reação genérica: 2A mais B vira 3C mais D. Considerem essa reação. Essa é a nossa reação base aqui, certo? Então, se a gente quiser expressar a concentração de A, não mudou nada. A concentração de A é exatamente essa que está aqui. A concentração de A já está definida. A concentração de A
é igual a concentração de A 0, 1 menos x. E agora, se a gente quiser expressar as concentrações de B, vamos falar com o número de mols primeiro, que eu acho que é mais lógico falar com o número de mols, depois a gente só divide pelo volume e transforma em concentração. Eu acho que é um caminho mais fácil de seguir. Tudo bem? Então, só dar essa apagadinha aqui. Bom, a gente sabe que o tanto de B que vai ter em um determinado tempo depende do tanto de A, certo? Porque conforme a gente está fazendo a nossa equação aqui em termos do reagente A, vamos supor que o nosso reagente A é o reagente limitante, certo? Então, para cada mol de A ou para cada 2 mols de A que forem consumidos, vai ser 1 mol de B consumido. Então, vocês concordam que se eu começar aqui, o meu número de B, o tanto de B que eu tenho em um determinado tempo, é igual ao tanto de B inicial menos o que foi consumido? Bom, claro, né? Isso é óbvio, né? Se o tanto de B em um determinado tempo é o tanto de B inicial menos o tanto de B que foi consumido nesse tanto tempo. Mas quanto de B que foi consumido nesse determinado tempo? Bom, a gente sabe que o A, a gente já tem essa expressão. O A foi o tanto que foi consumido. Se vocês lembrarem dessa equação aqui, né, a gente derivou que o Na era igual ao Na0 menos Na0x, certo? Dali que veio essa equação. Então, a quantidade de A era a quantidade inicial de A menos a quantidade inicial de A que foi convertida. Bom, eu não posso colocar aqui NB0 vezes o que foi convertido, porque a relação ela não é 1 para 1. E ela é interdependente. Essa reação, o tanto de B que é consumido, depende do tanto de A que é consumido. Então tem uma relação aqui. Então o tanto final de B, deixa eu apagar aqui embaixo para não ficar confuso, não quero deixar tão bagunçado igual da última aula. O tanto final de B não depende da conversão de B, mas depende da conversão de A, que a gente está fazendo em termos da conversão de A, certo? Então, vou apagar aqui rapidinho. O tanto que tem de B, para cada mol consumido de B, não é consumido 2 mols de A? E se a gente está fazendo em termos de A, pensando que A está sendo consumido, vamos supor que foi consumido 50 mols de A. Quantos mols de B que é consumido? Como a estequiometria aqui ela é 1 para 2 em relação a B, a quantidade de B que é consumido vai ser metade da quantidade de A. Concordam comigo? A quantidade de B que é consumido é metade da quantidade de A. E quanto que é a quantidade de A consumida? A quantidade de A consumida a gente tem aqui. Então, nessa relação estequiométrica, 1 sobre 2, Na0, 1 menos x. Concordam comigo até agora? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Vamos tentar expressar isso aqui em termos mais simples. Vamos supor que a gente começa com uma reação aqui e a gente tem 10 mols de A. Deixa eu apagar tudo, que eu quero deixar bem organizado agora. Vamos supor que a gente começa uma reação e a gente tem 10 mols de A e 10 mols de B. Não tem que sempre começar nas relações estequiométricas. Quando sempre começa nas relações estequiométricas é fácil, mas não tem que sempre começar nas relações estequiométricas. Vamos supor que a gente começa uma reação e a gente tem 10 mols de A e 10 mols de B. E essa reação ela teve 100% de conversão. Vocês já sabem que 100% de conversão em termos práticos não existe, né? Mas vamos supor que essa reação teve 100% de conversão. Então, o número de mols de A no final é igual ao número de mols de A inicial, 1 menos x. Então, o número de mols final vai ser igual a Na0, 10. A conversão é 100%, 1 menos 1. Então, o número de mols final de A é 0. Agora, para B. B também tem 10 mols. Se eu fizesse em termos de B aqui, igual a gente tinha falado, não ia dar certo. Mas vamos ver aqui, igual está na nossa equação agora.
o número de mols de B é igual ao número de mols de B inicial menos metade do que foi consumido do número de mols de A. Na0, 1 menos X. O número de mols de B vai ser igual a 10, que é o número inicial de B, menos Na0, 1 menos X. Bom, X olha que eu dei uma pequena bugada aqui. 1, isso aqui vai zerar. 0 sobre 2. NB igual a 10? Não, tá errado isso aqui. O que eu fiz de errado aqui no meio? Ah, claro, está muito errado, gente. Ó, eu apagaria essa aula aqui e começaria de novo. Mas eu não vou fazer isso. Vocês gostam quando eu dou uma errada, né? Na verdade, o que acontece é bem simples. O que acontece aqui, o erro, tá? Que é conversão, na verdade, né? Eu acabei escrevendo errado aqui. Na verdade, o número final de B é igual ao número inicial de B menos o que converteu de Na0 e a proporção está aqui na conversão, né? A conversão ela não está lá fora. A proporção ela está na conversão. Na reação... Nossa, desculpa, gente. Desculpa mesmo. Na reação onde a gente consome aqui 10 mols de A, a gente consome 5 mols de B, tudo bem? Então, a conversão ela é metade, a conversão de B é metade da conversão de A, não aqui fora como eu coloquei. Então, deixa eu apagar até aqui fora, ficou feio, né? Mas eu não vou apagar não vou apagar a aula não, vamos na humildade do erro aqui. E na humildade de não conseguir acertar o uso desse lapisinho aqui. Olha que merda. Tá bom, tudo bem. Então, vamos lá, vamos refazer isso aqui mais uma vez. É bom, sabe por quê? Quando eu erro, vocês prestam mais atenção. Então, vamos usar isso, um fato ruim, para ser uma coisa boa. Então, o NB igual ao NB0 menos Na0, 1 menos 1 sobre 2x. Agora tá certo. Então, agora fica bem simples de ver, né? Se a gente pegar a nossa equação aqui, deixa eu até puxar a tela aqui um pouco para o lado. Se a gente pegar a nossa equação aqui e quiser aplicar, o nosso número de mols de B inicial seria 10, menos o nosso número de mols iniciais de A seria 10, 1 menos metade da conversão. Se a conversão era 50%, se a conversão era 100%, para B foi 50%, porque a relação para cada 2 mols de A que converte, 1 mol de B converte. Então, 1 sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 menos meio vai dar meio, meio vezes 10 vai dar 5, então vai dar 10 menos 5, que vai ser igual a 5 mols de B. E apesar de eu ter me embaralhado tudo aqui no meio, é uma coisa até bem fácil de constar, né? Se a gente tem uma reação, ela é 2 para 1, e a gente consome todos os 10 mols de A, necessariamente vai ter que ter consumido 5 mols de B. Então a quantidade final de B é 10 menos 5, tudo bem? Então agora aqui, dessa forma aqui, a gente consegue expressar o número de mols de B em termos de constantes, certo? E a conversão. Constantes não importam nada para a derivada, e a conversão é o que vai importar para a gente resolver efetivamente a derivada. Bom, se vocês forem olhar no Fogler, nem tem necessidade de fazer muito mais isso, mas se vocês forem olhar no Fogler, ele ainda faz uma alteração nessa equação para tornar essa equação ela mais simples de ser utilizada. Como que ele faz isso? Ele pega e multiplica ela, deixa eu ver se eu consigo cortar aqui,
por NA e divide por NA. Vocês já vão ver. Deixa eu reescrever ela aqui que ela vai ficar mais bonita. NB igual a NB0 menos NA0, 1 menos 1 sobre 2x. Tudo bem? Até aqui, tudo certo, né? Então, lá no Fogler, se vocês pegarem e lerem o capítulo 4, vai ter assim, ele vai pegar e vai falar, bom, a gente multiplica por NA0 e divide por NA0 e não muda nada na nossa equação, vocês concordam? Se eu multiplicar por NA0 e dividir por NA0, eu basicamente multipliquei e dividi por 1. Tudo bem? Só que o que acontece quando eu multiplico aqui por NA0 e divido por NA0? Bom, se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, então eu vou colocar aqui dentro, multiplicar aqui por NA0, multiplicar aqui por NA0. Então a gente vai ter que NB é igual a NB0 sobre NA0, menos. Aqui não vai mudar muita coisa não, né? Vai ficar NA0 vezes NA0 sobre NA0, 1 menos 1 sobre 2x. Os NA0 corta um com o outro. Não muda nada, fica tudo certo aqui, tudo normal. E aí, a nossa equação ela passa a ter o seguinte formato.